Olá, meus queridos. Graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, sejam todos bem-vindos, né? Quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Um abraço a todos, né? Que nosso Deus possa lhe contribuir muita saúde, muita paz, muito amor e muita felicidade para todos vocês. E vocês que não se inscreveu ainda, eu convido a se inscrever, né, assistir os vídeos aí do início ao final para você entender o sentido da mensagem. Gostando, ative o sininho na posição todas e deixe o seu like, né, para que o canal possa crescer, né? E assim você me ajuda eu transmitir a mensagem do Evangelho da graça, né? Do nosso Senhor Jesus ressuscitado. Meus queridos, hoje eu quero deixar uma mensagem apenas do livro de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 4, né? Do capítulo 4 e do versículo 4 também. Que o apóstolo Paulo, né, ele entendendo, né, ali que as leis de Moisés, as leis, né, de Moisés estava atrapalhando, estava cegando o entendimento dos incrédulos para não acreditar na mensagem de Jesus. Então ele escreve, né? Ele escreve assim: segundo aos Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, as leis não estavam deixando o povo entender a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, por isso que Paulo fala que o Deus desses séculos, então o Deus do século era a lei de Moisés, e Moisés, quando Moisés era lido, né, atrapalhava, porque o povo não acreditava na mensagem de Jesus Cristo ressuscitado por causa das leis. E é assim que Paulo estava falando. Hoje, meus queridos, a gente, na graça, a gente sente a vontade para falar, né, do amor de Deus, do maravilhoso amor de Deus, a reconciliação de Deus para conosco. A gente faz uns vídeos, né, aí, felizes, né, graças a Deus por isso, né, por Deus, né, nos ter alcançado, nos alcançou através da sua graça, do seu Filho, né, e nós vimos aí hoje no meio religioso, porque as pessoas vai ser enganada, vai indo, vai sendo conduzida no engano, no erro. Muitos deles até conhecem a graça, mas não quer seguir no sentido, porque já acostumou com aqueles eventos, com aqueles cultos ali, né, no sentido religioso. Mas a graça lhe tira o medo, a culpa, né, a condenação na sua consciência, né? Porque Deus, através de Jesus, já nos reconciliou com Ele. E vamos estudar aqui, segundo aos Coríntios, para nós poder entender, porque o apóstolo Paulo pregando aqui para os judeus de Coríntios, aos habitantes de Coríntios, aos gentios que estavam ali, né, a nação dos gentios, que antes de ser eleito, né, antes de conhecer a graça, era gentios, que depois que você conhece a graça, você se torna eleito, co-herdeiro, filho de Deus, através da promessa do nosso Pai Celestial. Meus queridos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, 14 e 15, o apóstolo Paulo disse assim: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvaneciam. Então, esse desvanecer é afastar, para que afastasse da presença de Moisés, por causa da glória que estava nele. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece. O mesmo véu, não lhes sendo revelado em Cristo, é ele abolido. Então, o véu de Moisés é o velho pacto.
esse véu, ele não deixava ser revelado o Evangelho de Cristo. Mas esse véu, eles lá não entendiam que já tinha sido abolido por Cristo. Hoje, no sistema religioso, eles pregam lá as leis de Moisés. E toda vez que eles estão pregando ali as leis, ensinando ali nos seus templos religiosos, os seus fiéis ali, as leis de Moisés, eles estão anulando a graça de Cristo. E eles entendem, mas eles não falam para os demais ali que os assistem que a lei foi abolida porque a lei põe culpa, impõe medo, né? Como eu disse no início. Assim, ou seja, sim até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Então, se naquela época Paulo disse isso, que quando Moisés é lido, as leis, né, aqueles rudimentos ali é lido, um véu é posto no coração daquela nação ali, daquele povo ali, para não entenderem, né, ou não entender o sentido da graça, porque o véu encobria. O dia deles ainda continua aí até no dia de hoje, né? No meio religioso, eu falo e gosto de repetir, gosto de frisar, deixar bem claro para que você entenda. Os ensinamentos da lei de Moisés, eles anulam. O apóstolo Paulo, ele falando aqui, eu li, você viu, você pode fazer comparação aí na sua Bíblia, né? Que a Bíblia que eu estou usando aqui é a João Ferreira de Almeida, o Pão da Vida. A Bíblia que eu frequentava o sistema religioso, a mesma palavra lá que eu estudava lá, estudava aquilo que interessava, né? Aquilo que interessava ali o pastor, ali os líderes, e a gente vai da casa, às vezes a gente pega a Bíblia, abre só lá, lê aquilo que eles mandam, né? Engole aquilo que eles dão ali, pulando a verdade, né? Pulando a verdade. Vamos ler para nós entender. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Você, quando vê meu vídeo, né, você que já é eleito do Senhor, amém, estamos juntos. E você que não é, faz comparação na Bíblia, estuda aquilo que a gente está estudando de maneira, né, com a mente não cauterizada aí no sentido religioso, mas sim com a mente aberta, né, no sentido do Evangelho da Graça, que é o Evangelho que não tem fronteira, não tem parede, né, é direto com Deus. É direto com o Pai de nossos espíritos. Não precisamos de homens nenhum para interceder por nós, porque isso já não existe mais. O próprio Deus, o próprio Pai, nosso Espírito já deu a liberdade de sermos direto com Ele, porque já fomos reconciliados com Ele através de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20, está escrito assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus estava reconciliando ao mundo, o mundo judaico, o mundo deles, através de Cristo, né? E Deus também não estava imputando ali o pecado deles, as transgressões de leis deles, né? Deus não estava imputando, Deus nem estava levando isso em consideração. Deus estava, através de nosso Senhor Jesus, na época Jesus de Nazaré, né? Através dele, dos ensinamentos deles, Deus estava reconciliando eles. Deus não estava levando em consideração o pecado, as transgressões de lei deles. O apóstolo Paulo fala isso para eles. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Olha Paulo falando para eles que Cristo está ali reconciliando, mas por causa do véu, por causa de Moisés, quando Moisés era lido ali, atrapalhava. E Paulo diz que até no dia de hoje, que é o dia de hoje deles lá, estava sendo atrapalhado ali por as leis de Moisés, né? Que toda vez que era lido, um véu era colocado, e toda vez que colocava esse véu, o coração deles ficava endurecidos. E até nos nossos dias, meus queridos, hoje, a lei de Moisés é ensinada nas igrejas religiosas, né? Eu fiquei lá por 15 anos, eu sei o que estou falando, e eu sei que você também sabe. Eu sei que você está ciente dessas coisas. Essas leis, isso foi abolido. Leia aí como eu estou lendo que você vai entender.
Segundo aos Coríntios 17, capítulo 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Presta atenção, eu vou ler de novo, que é muito interessante esse versículo, né, do capítulo aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo disse assim, ó, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eram as coisas velhas que o apóstolo Paulo referia? Eram as leis, era o pacto, era o batismo, era a ceia judaica, né, que é Páscoa judaica, eles fizeram a ceia dentro dos dias de hoje, o batismo, o paga-preço, né, os dízimos, essas coisas velhas, esses rudimentos dessas 613 leis, já é chamado de velho. Na graça, essas coisas já não existem mais. E aqui o apóstolo Paulo está esclarecendo a eles. E nós também, que vivemos, né, que estávamos no engano, e você que pode estar lá também, pode estar aí no sistema, está engolindo essas coisas, sendo que essas coisas já é chamado de coisa velha, essas coisas velhas já passaram. Versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Olha para ver, não é eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Está escrito nas cartas de Paulo, segundo aos Coríntios, né? Eu li, você viu. Se fomos reconciliados com Ele, nós somos novas criaturas, nós temos que viver o novo, né? Nós temos que viver o novo ensinamento, a nova doutrina, um novo caminho. E essas coisas de Moisés, essas leis, já não faz mais parte, não faz mais sentido ensinar e nem viver elas, porque toda vez que nós vivemos por lei, anulamos a graça, como o apóstolo Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos reconciliamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Olha, Paulo ele deixa bem claro, não está adulterando a palavra. As coisas vergonhosas, aquilo do passado, já é passado. Não estamos usando de astúcias, né? Mas estamos usando, recomendando a consciência de todos os homens diante de Deus. Então, estão deixando bem claro para os homens que essas coisas não precisam mais. Essa palavra que está sendo ensinada pelo apóstolo Paulo, ela não é adulterada, é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento de Deus. Versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, naquelas pessoas que não têm o chamado, aquelas pessoas que escuta, vê o evangelho sendo pregado ali para as pessoas, mas eles não acham que está certo. Aquelas pessoas que não foram escolhidos, que não foram eleitos, né, por Deus, não foram reconciliados. Na terra, sabemos que há duas sementes, a semente do trigo representando os eleitos e o joio, né, representando ali aquelas pessoas que não faz parte, né, não faz parte da graça, que não entende a graça, não quer trazer para a sua vida, porque se nós fomos reconciliados com Cristo, nós entendemos, nós conhecemos, nós sabemos o que está sendo ensinado, né, ali à luz do Evangelho da Graça. Eu convido você, meus queridos, às vezes vai assistir meus vídeos aí e ver que está sendo diferente o ensinamento, tudo, mas é porque o ensinamento não é diferente, é o mesmo ensinamento, porém é sem o véu, é sem as leis, é com a graça, é o ensinamento da graça, caminho livres, né, de rudimentos, de paga-preço.
Não precisamos de homens mais como pastores para pastorear, né? Hoje não existe mais ovelhas, existe eleito, né? Reconciliado do Senhor através de Jesus, da sua morte naquela cruz. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4 e 5, eu vou ler novamente. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrado por nós e escrita escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Olha para ver. Antes foi escrito, né, nas tábuas de pedra, né? Mas hoje, depois da obra consumada, é escrito no seu coração, no meu coração, na nossa consciência. Eu vou ler de novo. Sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, Paulo, Deus, né, entrega para ele o ministério da graça, né? Entrega para ele ensinar os judeus, os gentios, as demais nações, não com letras, né, escritas em tábuas de pedra, mas sim na tábua do coração dele e de todos aqueles que aceitam a palavra, a mensagem da graça, que quer ser liberto da escravidão, do jugo da lei, daquele jugo desigual, porque os doutores da lei estavam acima e as demais nações, os demais povos, hebreu, judeu, estavam abaixo da lei. Então era obrigado ali eles obedecerem, mas aqueles grandões da lei, os doutores ali que ditavam as leis, estavam acima. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha para ver o apóstolo Paulo falando. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então Paulo disse que ele não estava fazendo nada aqui, né, que vinha dele, ele estava fazendo coisa que Deus, Jesus, tinha liberado a ele, ensinando, levantado ele para isso, a ensinar o povo a reinar, a viver na graça. Segundo aos Coríntios 3, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Moisés, ele tinha o véu, né? O véu, né? O rosto dele resplandecia e ali o véu cobria para que as pessoas afastassem, né? Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 7, vou ler de novo. Ora, se o ministério da morte, Paulo chama o ministério de Moisés, o ministério da morte, gravado com letras de pedras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Os filhos de Israel, tá vendo? Veio para eles essas leis, Moisés veio para eles para conduzir aquele povo, e mesmo assim eles não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, o qual se estava desvanecido, afastado, né? 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se o ministério de Moisés já era forte, poderoso, né, que era um ministério de letras, de leis, imagina o ministério do Espírito, né, que é de maior glória, como diz aqui o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, agora o versículo 6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto,
quem? Jesus. Deus nos capacitou, também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, da nova aliança, do Evangelho, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lembra que a letra mata? Porque se pegasse ali alguém no ato ali que estava ao contrário dos ensinamentos da lei ou das leis, esse era apedrejado até a morte, entende? Ele tinha que ser apedrejado até a morte. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui está falando de Jesus. Ele quem? Jesus. Olha de novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu por eles e por todos. Se Jesus ressuscitou, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Versículo 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o mais conhecemos deste modo. Então, se eles ali conheceram Jesus segundo a carne, eles teve contato físico com Jesus, eles conheceram, e nós conhecemos Jesus segundo a carne por o que está escrito, né? Pelo que ele fez, Jesus de Nazaré, pelo que ele deixou escrito, né? O que está escrito, nós conhecemos ele segundo a carne. Mas agora, depois de tudo consumado, de tudo feito, daquela obra feita, não conhecemos ele mais segundo a carne, porque nós conhecemos segundo o Espírito, porque se ele morreu e ressuscitou, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, nós somos livres, porque Deus é Espírito. E se ele habita em nós, aonde está o Espírito dele, nós também reinamos com ele. A liberdade do Espírito, né? Não a libertinagem, que muitos confundem. A liberdade do Espírito, essa liberdade que tem de eu falar do amor de Deus, da palavra dele, né? De eu viver, né, de acordo à minha vida, né, voltada para Jesus, voltada para Deus, não no seguimento religioso, mas sim na graça. Precisando, eu falo com ele, né? Não tem uma maneira de orar específica, porque o filho, quando fala com o pai, ele não ideia primeiro o que ele vai falar, é diretamente o que está no coração, é o que ele fala com o pai, e assim somos nós com Deus. Versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é isso, meus queridos. Nós, né, todos com o rosto descoberto. Lá eles, né, Moisés, encobriu o rosto, os judeus não viam. E Paulo diz que, mas nós com o rosto descoberto. Eles lá na época deles, e nós hoje também com o rosto descoberto das leis, né, com o rosto refletindo a imagem do Pai, né, que olhamos para o céu, não tem um véu para tampar a nossa visão. Então nós temos que ser transformados de glória em glória, afastando do que é ruim, afastando das coisas do mundo e vivendo, né, vivendo a palavra de Deus, o Evangelho, como tem que ser pregado, como tem que ser ensinado, ouvindo e aprendendo, amando a Deus e o próximo, né, e como nós mesmos. A mensagem da graça, ela nos capacita. Às vezes você não pode ter um conhecimento muito aprofundado, mas quando você começa a conhecer a palavra de Deus, no sentido do Evangelho da Graça, no ensinamento do apóstolo Paulo, como aqui, né, a reconciliação que ele nos fala, que foi feita através de Jesus, que ele nos chama, que ele chama a morte, né, o império da morte, o ensinamento de Moisés, né, ali as leis. Então, quando você faz separação
que está na Bíblia, o que foi de Moisés, para quem foi, que você entende quem você é e como você está vivendo, se é por lei ou se é por graça, você entende que a lei não faz sentido. A graça é o que nos liberta, é o que nos salva desse sistema corrupto, né? Corrompido, que está aí atrapalhando muitas pessoas, né? Porque o evangelho que temos que viver é o evangelho pós a cruz, pós a obra consumada, não esse evangelho corrompido, ensinado aí no sistema. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa, né? Agradeço a Deus por me incapacitar para fazer esse vídeo e você para assistir, né? Que Deus nos dá saúde, a mim, a você e a sua família e todos nós que estejam em graça. Agradeço muito a oportunidade, graça e paz, até um outro vídeo.